Agora a gente vai ter uma apresentação, um bate-papo aqui com a Fátima Mielnitsky, ela é psicanalista, vai falar um pouco sobre o desejo de consumo. Por favor, Fátima. Ciência nas subjetividades a partir da figura do consumidor. Depois, o conceito de desejo para a psicanálise, que está por trás de toda a nossa conversa, né? E, por fim, a relação entre desejo e consumo, levantando alguns problemas pertinentes a esta relação no tocante a vendas, né? Problemas de ordem ética e de ordem estética. Bom, na cultura em que vivemos, a questão das vendas não é de menor importância. Muito pelo contrário. Reputamos um grande valor àqueles que possuem capacidade de desenvoltura para venderem suas ideias. Saber se vender, se apresentar como desejável ao outro, é uma questão central para a subjetividade da alta modernidade. De tal modo, né, que o que me distingue hoje em dia, o que distingue a todos nós modernos, é o consumo. Né? Ele me define, ele me vende. Eu transmito uma ideia para vocês, dependendo de como eu estou vestida. Aliás, a dinâmica, a apresentação eu assisti, do Jonatas, né? Ele observou que, bom, não dá para você ir de preto, né, para fazer um evento de vendas. Você não pode se apagar. Né? Enfim, então eu transmito alguma coisa do modo como eu me visto, do modo como eu falo, do modo como eu olho. Né? Enfim, tudo isso é uma questão de consumo. Então, com efeito, né, o consumidor não é mais uma figura entre tantas para nós, e sim aquela que dá corpo à norma ditada pela sociedade para seus membros. Norma pela qual a sociedade molda os seus membros, que têm o dever e o direito de desempenhar o papel de consumidor. O ato de consumir adquire um valor central. Né? Deixa de ser uma prática de construção da identidade, entre tantas. Ela passa a ser uma prática de construção de identidade hegemônica, na qual encontra o seu maior valor, que é o valor ditado por seu tempo. Portanto, o valor do indivíduo é homólogo ao valor do consumidor. É pelo consumo de bens que são determinadas as classes sociais. Né? A diferença social passa a ser constituída pelo efeito de distribuição de bens. Né? Então, isso é diferente. Na antiguidade, assim, se você nascesse, né, plebeu, você morreria plebeu. Então, o que definia... Desculpa, eu fui trocar de página, que estou sem apoio, sem mesa. Me perdoem. Enfim, então, nós modernos, eu acho isso muito simpático, aliás, a modernidade é muito mais simpática. O consumo permite com que a gente tenha acesso a coisas que na antiguidade nós não teríamos. Né? Provavelmente, nós aqui todos nasceríamos e morreríamos plebeus. Né? Se a nossa identidade fosse definida como os antigos a definiam, né? Pelo sangue, pela herança, pela tradição. Oi, Ivan. Tudo bom? Bem, observa-se a passagem de um ser feito de regras tradicionais a um ser sustentado pela distinção de bens, de tal modo que caem por terra essa distinção por nascença, por sangue, né, e de tradição. O acesso aos bens de consumo definirá a classe social e o lugar de cada um. Nosso consumidor é aquele que, pelo ato de consumo, tem a capacidade de participar do sistema de trocas econômicas de forma ativa. A posição de classe também passa a ser definida a partir dele. A atividade de consumo do nosso consumidor supõe uma economia na qual incluem prazer, satisfação e demanda, definindo políticas de identidade e de identificação. Dizer que todos consomem não serve para definir tal consumidor.
Bauman, um sociólogo vivo ainda, o Zygmunt Bauman, né? Aliás, ele nomeia a nossa modernidade como modernidade líquida, amor líquido, né? Ele prefere do que usar o termo pós-moderno ou hipermoderno, que é bom, enfim, não vou entrar na discussão de como definir os nossos tempos aqui, não é o caso, mas, enfim, ele diz, e eu cito: aquela velha sociedade moderna engajava seus membros primordialmente como produtores e soldados. A maneira como moldava seus membros, a norma que colocava diante dos seus olhos e os instava a observar, era ditada pelo dever de desempenhar esses dois papéis. A maneira como a sociedade atual molda os seus membros é ditada, primeiro e acima de tudo, pelo dever de desempenhar o papel de consumidor. A norma que a sociedade coloca para seus membros é a da capacidade e a vontade de desempenhar tal papel. Então, nós reputamos, ao início do século XX, a origem de tal forma social. Né? Isso tudo começa na América do Norte, mais ou menos entre os anos 1900 e 1920, as duas primeiras décadas. Né? Porque o que acontecia? Havia um grande estoque de produtos e não se tinha como desovar aquilo. Duas coisas mudaram, e duas coisas assim que são muito caras a gente que é analista. Né? Duas coisas mudam com a modernidade: a nossa relação com desejo e com prazer. Ela é muito diferente do que era para os antigos e também na Idade Média. Né? E as duas coisas que mudaram por causa do luxo e do crédito. Né? Então, nas primeiras décadas do século passado, enfim, se criou essa figura que a gente conhece hoje por consumidor, se criou também a disciplina do marketing, porque a propaganda não podia mais escrever os usos dos produtos. Ela tinha que vender sonhos. Ela tinha que vender qualquer outra coisa, menos para que aquele produto servia. Né? Enfim, e nesse sentido, o sonho de consumo americano é, ao mesmo tempo, ideais livres, cujo valor não pode ser medido pelo mercado, e uma lista de bens que, esses sim, podem ser medidos pelo mercado. Então, o acesso ao crédito é, sem dúvida, um primeiro passo nessa trilha, sobretudo para o orçamento doméstico, porque o crédito havia há muito tempo. Né? Os senhores feudais tinham créditos para a agricultura, para a indústria. O que não tinha era o crédito para a gente, para o indivíduo, para o consumidor. Ao mesmo tempo que se inventou o consumidor, inventou-se o crédito ao consumidor e também criou-se toda uma mudança de mentalidade para que aquele que fosse tomar um empréstimo, né, ele não fosse visto como um devedor. Né? Porque quem não pagasse à vista, quem não tinha dinheiro para bancar suas compras, não era alguém que merecesse confiança ou crédito. Hoje em dia, justamente é o contrário. Estamos todos endividados, não é? É assim, estamos todos endividados, todos no planeta. Não há quem não esteja. E esse é o paradoxo. Quanto mais nós temos créditos, mais endividados estamos. Então, sim, a gente quer ficar endividado, a gente precisa. Né? E por que eu falei que muda a relação da gente com o desejo e o prazer? Porque a satisfação que eu só teria lá na frente poupando, eu tenho agora.